madrugada de bênçãos, que alegria chegar até você, meu irmão e minha irmã, com palavra de salvação. Um tema instigante hoje nesta madrugada de bênçãos, que Deus possa confortar o nosso coração, orientar a nossa vida, a nossa caminhada e nos fazer sempre felizes e santos. O nosso telefone está à sua disposição, 1938719620. Você já pode nos ligar fazendo o seu pedido de oração, o seu agradecimento. O tema de hoje, como lidar com a morte. Olha só, como você também e eu lidamos com a morte. Alguém perto de você, alguém querido, seu pai, sua mãe, um filho, um parente, um amigo, alguém desconhecido a quem você também esteve por perto diante da morte. Eu ainda não passei por esta experiência, apesar de ter a morte sempre por perto, visitando aos velórios, realizando a celebração das exéquias, estando perto de tantas famílias que estão às vezes no sofrimento por causa aí da perda de alguém. Eu nem gosto de usar este termo perda porque nós não perdemos ninguém. Deus, na sua imensa sabedoria, quer nos educar também a respeito da morte. Participamos de uma religião, a religião cristã, que vai nos ensinar o nosso Deus. Em qualquer igreja católica que a gente entre, nós vamos encontrar um crucificado. É a religião que vai nos mostrar e nos apontar a morte também como caminho para cada um de nós. Claro, nós podemos elencar vários temas acerca da morte. Se você me perguntar como é lidar com a morte, na minha vida eu não sei porque eu ainda não passei pela morte, assim como você que está aí me ouvindo também não passou pela morte, então nós não sabemos o que caracteriza plenamente esta situação. Nós vamos discursar um pouco sobre isso, falar um pouco, comunicar um pouco sobre este tema, mas eu e você contamos sempre com a presença do Espírito Santo, com a misericórdia do Senhor nas nossas vidas, para acumular o nosso coração de muita paz, de muitas bênçãos. A você que talvez está aí do outro lado, que nestes dias teve que lidar com essa situação de perto, alguém aí, seu parente, seu amigo, e se a gente ainda não esteve tão perto da morte, é bom que nós nos preparemos para isto. Um dia nós vamos ter que lidar com essa situação, seja um pai, um filho, uma mãe, uma avó, um parente, um colega. Nós às vezes queremos esconder estas situações. Já vi famílias falarem assim: não vamos levar esta criança no velório. Eu sou da seguinte forma, eu penso que todos nós devemos educar desde pequeno as pessoas com este tema acerca da morte. Devemos acostumar as pessoas mostrando para elas que a morte faz parte natural do nosso dia a dia. Às vezes, esconder esta realidade, colocá-la como um tabu, um segredo, não vamos comentar sobre isto, tem causado conflitos, desesperos, complicações em todo o nosso sistema de família. Nós temos estudado este tema de perto. Então você que está aí do outro lado vivendo um momento de luto, de desespero, você que tem alguém que está enfermo, doente, com aquela doença que você sabe que está perto de retirar, como a gente diz, ou tirar a vida daquela pessoa que você ama, conforte-se na palavra de Deus. Eu quero ler alguns versículos para vocês e para mim também. Eu sempre tenho usado o Evangelho de São João nos velórios em que eu vou, as famílias a quem eu visito, para dar essa perspectiva de algo maior, além daquilo que nós estamos vivendo aqui. João, no capítulo 14, não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e vos tomarei comigo,
para que onde eu estou, também vós estejais. E vós conheceis o caminho para onde vou. Também em João, no capítulo 18, versículos 36, Jesus fala assim: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certamente teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Estas são as palavras de Jesus a Pilatos. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos certamente teriam me entregado teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é deste mundo. Jesus está querendo nos dar a certeza de que o nosso reino também não é aqui. Nós somos cidadãos dos céus. Estamos nos esforçando para viver uma vida melhor a cada dia. Uma vida de paz, serenidade, fazendo o exercício da misericórdia do Senhor. Como você reflete este tema comigo neste programa Madrugada de Bênçãos de hoje? O nosso telefone vai estar à sua disposição para você também ligar para cá e participar ao vivo para partilhar um pouco como você vê a questão da morte. Como eu disse, celebrando nos velórios, a gente chama de celebração das exéquias, ali eu tento levar a alegria daquele que um dia esteve aqui, Jesus Cristo, para nos orientar, para nos cumular de bênçãos e nos mostrar que tudo aquilo que nós estamos vivendo na carne é aparentemente uma derrota diante da vida que é ilimitada. Por que aparentemente derrota? Quando nós enterramos alguém, ou quando alguém é cremado, não é? Algumas pessoas optam por isto. Nós sabemos que toda forma ela se deteriora. Só que aqueles que se lançam a confiança em Deus estão para além da forma, da matéria. Nós nos apegamos à forma deste mundo, nós nos apegamos às coisas deste mundo. Só saberemos que, na verdade, nós teremos um impulso grandioso para lidarmos com algo maior do que nós, quando nós estivermos preparados para estar diante de Jesus na glória. Querido irmão, querida irmã, este tema tem mexido com o nosso coração. O nosso coração, através de tantas lutas, tantas dores, quer também chegar ao coração de Deus. Quando nós temos a coragem de já fazer o exercício do desapego desta vida, nós vamos lidar com a morte de maneira tranquila e eficaz, como tem que ser. Quantas pessoas já precisam morrer todos os dias e se privarem de tantos aspectos deste mundo para sobreviverem? Aqueles que estão privados da liberdade, aqueles que estão nos presídios, nas cadeias, trancados, aqueles que estão nos leitos dos hospitais, nas UTIs, aqueles que se encontram numa cama em suas casas, talvez seja você que está aí do outro lado me ouvindo, me vendo. Você talvez já passa por esta experiência de fazer morrer tantas situações de formas, de matérias, qual você já precisou transcender, ir além, fazer uma experiência maior. Algo que vai para além daquilo que nós estamos vendo, que nós estamos palpando ou sentindo. Porque no momento em que nós vamos enterrar alguém, fica a certeza das saudades, daquilo tudo que ficou como registro de coisas boas na nossa vida, das nossas relações. Não é verdade? No momento em que a pessoa está sofrendo diante da morte de alguém, você pode perceber. Ela chora, alguns entram numa histeria louca, gritam, sentem saudade. Mas depois tem um momento de paz. Depois volta aquela revolta, os questionamentos,
mas volta a um momento de paz. É este momento de paz que tem que ser sereno e sempre perene no nosso coração. Constante, nós precisamos pedir a Deus que conforte o nosso coração diante desta situação que cedo ou tarde também nos ocorrerá. Isso mesmo, vai ocorrer com você, vai ocorrer comigo, com o nosso pai, com a nossa mãe. Então nós precisamos preparar aqui, a nossa consciência. Aquele que já tem uma consciência maior, para além da matéria, já consegue entender que mesmo que a pessoa não esteja entre nós fisicamente, ela existe. Isso mesmo. Ela não deixa de existir. É uma tomada de consciência, é um plano maior a que Deus nos chama hoje. Não é tão fácil. Outro dia mesmo uma amiga minha me disse assim: Padre, parece tão fácil quando você fala do sofrimento, da morte, das dificuldades. Realmente, nós precisamos, como homens e mulheres, anunciadores da paz e da luz em Cristo Jesus, levar todas as pessoas ao crescimento, à evolução, a um sentimento maior do que aquele que nós estamos vivendo aqui. Porque se a nossa vida for somente este corpo, é muito pouco. É escravizante. Apesar que é bom viver, ninguém quer morrer agora, não é? Apesar que eu já atendi pessoas que dizem assim: Padre, minha vida é tão sofrida, é tão dolorosa, que eu preferia estar morto, que eu preferia estar morta, eu gostaria de nem existir mais, que para mim tanto faz. Não, pelo contrário, eu preciso arriscar uma felicidade, uma alegria, uma satisfação, um contentamento diante da vida. Aí sim eu posso dizer: eu estou feliz em todos os momentos e se eu morrer, não há problema nenhum, porque eu tenho certeza de que a minha alma também estará feliz em algum lugar. Como Jesus disse no Evangelho de hoje: eu vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo. Esta é a certeza da fé, uma religião que nos aponta morte e ressurreição, implicando isso todos os dias na nossa vida. Dor, sofrimento, mas também alegria, e nós vamos aprendendo com o dia a dia. Por isso, curta, aprenda, viva intensamente todos os momentos com os seus familiares, amigos. Tente reatar todas as relações que às vezes estão complexas, estão em conflito. Você precisa saber que Deus está no meio de nós. O luto ele existe, o sofrimento ele existe, a saudade existe, mas a certeza de uma consciência de que o meu irmão e a minha irmã que por aqui passou ainda não morreu. Está em nós, nos nossos pensamentos, nas nossas histórias, deixou marcas em sua caminhada. Querido irmão, querida irmã, este programa Madrugada de Bênçãos, ao longo dele nós vamos aí refletindo com você sobre este tema maravilhoso. Eu gosto. Você pode falar assim: Padre, esse tema é maravilhoso, sobre a morte. Quando eu falo nas minhas homilias sobre a morte, realmente eu falo tomado de alegria, como eu disse, a nossa religião é uma religião da morte. Precisamos morrer. O nosso batismo, a teologia do batismo vai nos ensinar a morrer com Cristo para ressuscitar com Ele. E nós vivemos isso todos os dias na Eucaristia, celebrando, trazendo a memória da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Não podemos fugir disto. Mas eu vejo que as pessoas ficam desconcertadas nos bancos quando nós anunciamos este tema acerca da morte. Mas precisamos ser esta esperança e esta luz e falar deste tema com alegria, com gratidão a Deus, não pela morte, mas pela vida. Que o Deus da paz e da luz te abençoe. Ligue para nós agora, 19 3871 9620. Venha nos ajudar a evangelizar e participar comigo deste tema maravilhoso, como lidar com a morte. Vamos a um breve intervalo e já já a gente volta no Madrugada de Bênçãos. Tão certo com